Boa noite, Helena. Nós estamos, o Grupo Ressalte, estamos aguardando professora Maria Helena Santana Cruz, professora emérita da Universidade Federal de Sergipe, para se organizar, ajustar para o Instagram, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os precursos históricos dos estudos de gênero e os feminismos. Mulheres, o que mudou e o que permanece? Houve mudanças? A gente está conversando sobre esse tema aí dos estudos de gênero e os feminismos, que é o tema da nossa discussão de hoje, né? E exatamente. Sobre o que mudou e o que permanece, né? Os avanços e as permanências, né? Houve mudanças? Sim, Helena? houve mudanças, né? Inclusive, essa discussão é interessante, deve ser permanente, porque o movimento feminista e as questões de gênero vêm sofrendo um forte ataque, né, de movimentos políticos, sociais e religiosos, né, que são mais conservadores, né, no sentido de dificultar a ampliação dos direitos e das ampliações das demandas, né, que são apresentadas, né, em questões de políticas, né, em propostas, em programas, né, então tem havido bastante dificuldade para esses avanços serem concretizados. Mas a partir do direito ao voto que nós tivemos, né, há séculos passados, mais de um século, né, nós conseguimos avançar em muitas questões, né, não ainda muito consolidadas, mas houve muitos avanços, né? Por exemplo, no Brasil nós temos especificamente muitos avanços a partir da Constituição de 88, né? Que foram ampliados vários direitos que beneficiam as mulheres, como o direito de família, o direito da mulher indicar quem é o pai do filho, da mulher trabalhar, de ter direito a várias questões, né? E salariais, de adquirir recursos, né? Investimentos, que as mulheres antes só podiam ter empréstimos se o marido avalizasse, né? Então, essas questões, muitas conquistas foram incorporadas, né, na Constituição, como sendo produto da luta dos movimentos, né? Inclusive das conferências, né, internacionais e das conferências nacionais que discutia a desigualdade, né, de gênero e essas questões todas, né? Então, essas lutas, se nós estamos trabalhando, se nós estamos estudando, e se nós temos conseguido melhorias, né, foram resultantes dessas lutas históricas que vêm sendo travadas, né? Então, na área jurídica, no direito, nós já conseguimos melhorar, por exemplo, em termos de várias outras categorias, como o emprego da doméstica, né, os salários, as horas de trabalho, os turnos. Então, várias questões foram ampliadas, né, por meio dessas lutas, né, que beneficiam grupos vulneráveis, né, que são priorizados nessas discussões, né. Então, nós discutimos desde a história do feminismo, desses movimentos, né, a meta do feminismo é a igualdade, né? Reduzir as desigualdades e a equidade, né? Entre gêneros, né? Entre os gêneros, né? E redução das formas de opressão no trabalho, na família e em todas as relações sociais, né? Então, também faz a crítica ao capitalismo, a relações desiguais. Então, nós temos avançado com relação a essas questões que são objeto das pautas, né, do feminismo. Então, nós temos avançado também com relação à educação, né? Por exemplo, historicamente, as mulheres começaram a estudar, né? Elas hoje são maioria nos vários segmentos da educação, por exemplo, na educação fundamental, no ensino médio, no ensino superior, né? E estudos mostram que, por exemplo, na graduação, as mulheres são 55% participantes, né, nos ensinos de graduação. E nas conclusões de cursos de graduação, elas são 60%. E nos cursos superiores também, as mulheres estão em grande presença, né, com presença muito destacada. Então, nós vemos que houve alguns avanços também com relação à inserção de mulheres em espaços tradicionalmente considerados masculinos, como na arquitetura, na medicina, nas engenharias, houve algumas melhorias, né, da presença das mulheres, né,
e na saúde, né, na odontologia, no direito. Então, houve, assim, uma ampliação da presença das mulheres nessas áreas, que foi oportunizada pela ampliação da escolaridade formal, né? Então, a escolaridade formal tem funcionado como um passaporte de entrada para as mulheres no mercado de trabalho e nos espaços públicos da sociedade, né? Então, não podemos esquecer que essas questões foram muito importantes e que foram resultante dessas lutas que vêm sendo travadas nos vários momentos históricos do feminismo, né? Que tem oferecido propostas, né? Análises e novos discursos, né? E sugestões para as políticas públicas que possam reduzir essas formas de desigualdade que são encontradas, né? Então, nós temos, vemos que temos no direito, vemos que temos na educação, vemos que temos também uma ampliação que foram das políticas públicas em relação às questões de gênero, né, que foram implementadas a partir dos anos 90, pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, vários programas foram incorporados, foram desenvolvidos nacionalmente, inclusive também nós vimos que foi implementada a Lei Maria da Penha, né, e a Lei do Feminicídio, né, que foram ganhos que foram obtidos pelo movimento feminista. Então, tivemos um ganho, né, em políticas públicas de inclusão, né, com relação à diversidade, né, com relação às cotas, né, com relação a grupos indígenas, com relação a vários grupos, né, e políticas também com relação a trabalhadoras rurais, né, os movimentos do meio rural, do MST, essas questões, né. E também tivemos um aumento da participação das mulheres nos espaços da política partidária, né? Tivemos também aquela questão de 30% de cotas, né, para os partidos, que foi incorporada, né, pelos partidos, né, como sendo uma exigência, né, da política. E, então, houve alguns avanços da participação das mulheres nos partidos políticos, mas nós ainda somos muito desiguais com relação a outros países, né? Como na Europa, os países da Irlanda, Dinamarca, a Noruega, né? Os países nórdicos, em que as mulheres estão muito bem na questão da representação do parlamento, né? Então, houveram ganhos, né? Nós podemos ver que houve ganho. As mulheres também foram incorporadas muito, foram inseridas nas áreas da saúde, né? Hoje, as mulheres são muito presentes na política de saúde, né? Como também nas políticas de educação. Então, nós tivemos aí muitos ganhos alcançados, né? Só que eles precisam ser consolidados, porque esses ganhos, em um momento, eles avançam, em um momento, ele retrocede. Então, nós precisamos consolidar esses ganhos e ampliar esses ganhos, né? Então, também nós tivemos a ampliação das mulheres nos serviços, né? Hoje as mulheres são maioria nos serviços de saúde, nos serviços do comércio, nos serviços administrativos, elas são maiorias, né? Agora, nós ainda temos a questão das diferenças salariais, né? Então, nós temos uma defasagem, né? Uma assimetria muito forte com relação a salários, né? Os estudos do IBGE vêm mostrando que há uma diferença de 25% nos salários de homens e mulheres, no mesmo cargo, na mesma posição, né? Então, isso é uma questão ainda que precisa ser resolvida, né? Então, as mulheres são maioria no setor. Diga. Ô, Helena, você fez uma Sim. lista enorme, né? Uma narrativa enorme dos avanços das mulheres, né? Então, a gente viu que realmente os movimentos sociais, os movimentos feministas avançaram, alcançaram muitos objetivos, mas, como você também falou, relatou, ainda existe uma ânsia muito grande, uma distância entre a igualdade dos homens com as mulheres. Ou seja, existe um foco, né? Um vazio, eu estou perdendo assim a palavra. Um distanciamento. Um distanciamento. Oi? Exatamente. É um distanciamento. E aí eu queria perguntar a você, porque eu peguei no livro, no texto que eu estava lendo de Helena Irati, ela dizendo assim, tudo muda
mas nada muda. Um grande paradoxo. Ela falando o seguinte, porque a responsabilidade aumentou, mas a participação do homem na vida, contribuindo para que essa mudança ocorresse, de fato, de forma mais consolidada, não aconteceu. A mulher trabalha mais, tem uma carga de trabalho muito grande, né? A responsabilidade da casa, dos filhos ainda é da mulher. Quando a gente vê um homem cuidando com guarda compartilhada e realmente assumindo a paternidade, a gente fica causa até, olha que maravilha, que não é maravilha nenhuma. Ele só está assumindo a responsabilidade dele, né? Então eu fico assim pensando, as questões realmente da vida privada, as questões, o distanciamento da igualdade, precisa ainda avançar muito, né, Helena? Precisa. Então, essa diferença entre salários e a divisão sexual do trabalho, tanto no trabalho produtivo como no trabalho reprodutivo, essa dificuldade é mundial, né? Então, nós temos avançado, as mulheres estão penetrando nesses espaços de trabalho, mas elas ainda são assoberbadas com a dupla jornada de trabalho, tripla jornada, quatro jornadas de trabalho, né? Cuidar da administração da casa, educação dos filhos e o lado financeiro da família, e ainda mais escolar, acompanhar a educação agora com a Covid, né? Com as atividades escolares em casa, né? Então, nós avançamos muito, mas o que não estamos avançando, o que ficou ainda estagnado e está muito preocupante ainda, é a questão da violência, né? Então, o Brasil é o 5º país em assassinatos de mulheres, né? Então, durante uma hora, várias mulheres são assassinadas, estrupadas. Então, essas coisas ainda, essa discussão sobre a violência, ainda é uma discussão muito importante, porque como a violência era naturalizada, agora ela está sendo publicizada, né? O que era privado passou a ser público, por meio das denúncias, das ocorrências, né? Então, a questão da violência ainda é uma questão muito séria que nós temos que trabalhar ainda, né? É uma questão cultural, que são resultantes da nossa cultura patriarcal, machista, né? E é uma mudança de mentalidade, né? Então, essas questões de divisão do trabalho, né? Da divisão sexual do trabalho, a divisão entre trabalho de mulheres e homens, né? É que precisa ser resolvida, porque quanto mais colaborarem os homens nos trabalhos e assumirem seus papéis, né? A sua participação nas atividades domésticas também, mas esses trabalhos, a democracia do trabalho público também amplia, porque eles levam esses modelos para o trabalho produtivo, né? Então, essa questão da violência ainda é muito, muito triste, que nós temos que superar, e agora nós estamos vivendo 2 pandemias, né? A pandemia da Covid, né? Que é uma questão sanitária, né? E a questão da violência, que é doméstica, familiar, que também é uma pandemia, e que foi acentuada com a dificuldade das mulheres, porque elas estão permanecendo mais tempo em casa, né? Porque muitas perderam emprego, muitas mulheres estão desempregadas por causa da pandemia, até muitos companheiros, parceiros também perderam seus empregos, os filhos estão em casa, sem ir para a escola, sem creche, né? Então, estão ampliando bastante os conflitos, né? E as denúncias de violência aumentaram bastante, né? Então, nós estamos vivendo essa questão de 2 pandemias, agora, nesse momento atual, né? Então, é uma questão importante que nós temos que discutir, né? E porque as pessoas entendiam que era tudo natural, né? As mulheres tinham que suportar todas as formas de opressão, violência física, tudo na família. E agora não, as pessoas são levadas, são instigadas a fazerem denúncias, né? E até os vizinhos e parentes também, né? Que estão percebendo que essas coisas acontecem. Então, nós estamos ainda com essa dificuldade de superar esses índices, né, de violência que são indicados no nosso país, né, principalmente, né. Então, as diferenças salariais são importantes, que precisam ser superadas. O programa Equidade de Gênero e Raça no Trabalho, que era um programa
que vinha sendo desenvolvido pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, ela fazia essas discussões em várias organizações que se cadastravam no programa, né? Petrobras, AGU, várias Eletrobras, várias empresas públicas grandes participavam desse programa e discutiam a questão da equidade de gênero, raça, de orientação sexual, diferenças salariais, as políticas de acesso, de inserção de homens e mulheres no trabalho, né, nas organizações, e eles faziam um plano de como reduzir as diferenças, né, e as desigualdades. E esse plano era acompanhado por um monitoramento dos comitês, né, que participavam dessa política lá em Brasília. Eu mesmo participei de várias assessorias, né, as várias organizações representando a universidade. Eu participei como assessora desse programa, ia para Brasília. Na época, né? Na época, né? Então, esse programa, ele, eu acho que arrefeceu, né, de um tempo para cá, e nós não temos notícias, né? Então, era para discutir justamente essas questões e o que é assédio sexual, assédio moral, porque tudo era visto como natural, né? Então, as organizações começaram a discutir, era distribuído cartilhas de preconceito racial, as pessoas eram convidadas a fazer debates nas organizações. Então, era um programa interessante, que estava sendo bastante representativo, né, dessas políticas no Brasil. E então, por causa dessas diferenças que nós temos, dessas desigualdades de gênero, o Brasil perdeu pontos, né, no relatório da desigualdade global, né, porque eles levam em conta os índices de violência, o desemprego, né, essas questões todas, né, dos assassinatos de mulheres, da dificuldade de emprego dentro do desemprego. Então, são questões que são levadas em conta na avaliação do desenvolvimento humano e também nos índices de desigualdade global, que são elaborados no relatório de desigualdade global, que é elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, né? Então, nós estamos ainda com essas questões. E agora nós temos também como resultante das lutas do feminismo, vários grupos, né, que estão sendo reivindicando as suas identidades reconhecidas, né? Então, por exemplo, os grupos LGBT e várias outras, os transexuais, né? Então, todos esses grupos estão reivindicando o reconhecimento dos seus direitos, né? Que foi uma luta que eles conseguiram também com apoio encabeçada pelo feminismo, né? Que começou a discutir as relações de gênero e também a sexualidade, né? E aí, a partir da terceira onda, com a publicação do livro de Judith Butland sobre a questão de gênero, né? Questionando o sujeito do feminismo, que não devia ser visto só a mulher, né, mas que tinha que levar em conta não o binarismo, né, mas essas questões da construção, né, de como as pessoas da performance, de como as pessoas se percebem, né. Então, esses grupos ganharam visibilidade e também com as novas tecnologias, né, com a internet, com as hashtags, eles começaram a publicizar nas redes sociais suas demandas, né, e suas questões, né, e organizar movimentos, né, primeiro sobre o assédio sexual, sobre agora que são elas, sobre você não vai conseguir me matar. Então, o Me Too, aquele movimento americano, né, que foi interessante. Então, começou o feminismo a se ampliar e a ficar globalizado, né, massificado, incorporando várias pautas, né? E também várias posições teóricas começaram a colocar novas alternativas de análise, né? E surgiram várias, e a gente sabe que o feminismo tem várias vertentes, né? Ele não é um movimento único, aí tem o feminismo marxista, o feminismo ecológico, o feminismo como é que é? Pós-colonial, o feminismo, o ecofeminismo e o transfeminismo, que são chamados a quarta onda, né? Então, esses movimentos vão se ampliando e vão apresentando novas demandas a partir da conjuntura em que a sociedade está inserida, né? Então, nós temos muitas questões que estão sendo objeto de pauta, né? Que são incorporadas
pelo feminismo, discutindo a questão do binarismo, não só vinculado ao masculino e o feminino, mas também incorporando essas outras categorias, né, de grupos sociais, né? E aí nós estamos vivendo agora, por exemplo, no Brasil, vários movimentos. Teve, colocado como sendo da quarta onda, teve a marcha das vadias, né? Que diz que já tinha havido uma marcha dessa no Canadá, e houve essa marcha lá em São Paulo, né? E também teve vários outros movimentos, né? Como movimentos de youtubers, né? Vários youtubers que estão com seus canais aí fazendo campanhas, né, contra o estupro, contra a violência, contra o assédio. Então o feminismo ele se diversificou, né, com várias demandas, com vários grupos, né, o feminismo, por exemplo, também está sendo incorporado pelos jornalistas, né, jornalistas independentes que começaram a adotar o recorte de gênero, né. E aí eles também, tem vários portais como Geledês, revista Asmina, revista Capitaba, né? Então são várias revistas que trabalham a questão da violência contra o racismo, né? Então nós temos várias abordagens e várias pautas, né, que estão se ampliando, se diversificando nessa nova conjuntura e que são massificadas e favorecidas com as inovações tecnológicas, né, com acesso à internet, com acesso a essas hashtags, né, que são interessantes. Então hoje nós temos várias... Então você acha Sim. que, de certa forma, você falou de um programa governamental que parece que arrefeceu, que parece que foi desarticulado, né, das políticas públicas, mas você também fala de outros movimentos que surgiram posteriormente, que vão, de certa forma, dando um equilíbrio ao movimento dos feminismos. E aí eu queria pensar o seguinte, você falou também, Helena, da questão que Butler, né, ela vai romper com a dicotomia homem-mulher e ela abre, né, ela vai diversificar essas posturas. E dentro do próprio movimento, dentro da própria categoria mulher, por isso que nosso cartaz tinha mulheres, existe uma grande diversidade, né? Isso, as mulheres dentro do próprio movimento. Como é isso? Porque às vezes as pessoas não entendem porque a gente usa o conceito mulheres e não só mulher, dentro de uma perspectiva universalista, mas dentro da própria categoria há diferenças. Eu acho que você já falou, mas era bom pontuar para que as pessoas que estão nos acompanhando possam compreender. Então, os estudos de gênero, eles trabalham, com Judith, ela questionou o sujeito mulher, só a mulher, né? Ela disse que tinha que ampliar, né? Ela questionou o sujeito do feminismo, que era muito vinculado à mulher, e aí para que o conceito de gênero fosse ampliado, no caso, né? Então, nós trabalhamos com mulheres, e relações de gênero envolve mulheres e mulheres, homens com homens, mulheres e homens, né? Então, tem os estudos sobre masculinidade, que também são estudos de gênero, né? Então, homens estudando homens, então os homens também estão participando desses estudos. E a segmentação desses estudos mostra que se reconhece o protagonismo dessas mulheres transgêneros, mulheres lésbicas, mulheres índias, né, mulheres no meio rural. Cada segmento tem as suas próprias demandas, então não exclui, né, os diferentes tipos de grupos, né, eles são incorporados nas demandas e nas políticas que estão sendo sugeridas. Então, essas trajetória do feminismo ele vem contribuindo com vários conceitos, novas formas de entender, né, a organização social da sociedade, né? Então, vem trazendo novas referenciais, né, novas abordagens, né, que são colocadas para a gente entender como essas relações sociais vêm sendo construídas, estruturadas, né, e o que a gente pode sugerir de propostas de revisão. Então, nós precisamos avançar com relação à questão da violência
Nós precisamos avançar com relação à inserção das mulheres na ciência, nas áreas tecnológicas, né, que é ainda insignificante. Nós temos que avançar com relação à representação política, né, das mulheres, a participação das mulheres candidatas em partidos políticos, representando, né, as questões das mulheres e dos gêneros, né. Então, na educação, nós também temos que sedimentar as lutas e as conquistas, né. Nós temos que ver como é que está, como é que nós podemos controlar as discriminações no acesso do mercado de trabalho, né? Que são encontradas e as desigualdades salariais, né? Nós temos dificuldades de acesso, as mulheres têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e também elas têm as diferenças salariais. E a questão que você levantou também, que você lembrou, que a Helena Irata estuda, que ela é uma estudiosa da Divisão Internacional do Trabalho, né? Ela, da Divisão Sexual Internacional do Trabalho, ela propõe a revisão, a eliminação dessas diferenças, né? Dessa divisão dos trabalhos na questão do público e na questão do privado. E aí a gente vê que realmente a divisão dos trabalhos na família, ela é onerosa para as mulheres, que elas sempre ficam mais sobrecarregadas, né? Mesmo que quando os companheiros conseguem participar, ainda em menor intensidade, né? Então, temos que trabalhar com essas questões que ainda são muito importantes. As diferenças com relação à questão da mulher negra, né, que está bastante acentuada agora, né, e com os estudos decoloniais, né, que estão trazendo também esse debate. Então, são ainda muitas questões que precisam ser mudadas, né, que ainda permanecem. O que permanece ainda são essas diferenças. Mesmo que a gente tenha avançado, ainda não foi suficiente. Precisa ser consolidada. E a questão da violência é uma questão muito forte. Ela está enraizada em todas as instituições da sociedade. A gente estava vendo aqui um vídeo policial prendendo uma mulher, ele deu agora um pouco distante, no Rio Grande do Sul, ele deu uma joelhada na perna da mulher, derrubou ela no chão, pelas costas, algemou, bateu, em público, um policial fazendo isso, né? Então, a gente percebe como uma coisa está tão enraizada, né, nas estruturas da sociedade. Então, na escola, na assédio moral, assédio sexual, em todo canto, né? Então, ainda é muito sério a questão da violência, né, que nós temos que trabalhar. E aí que nós questionamos, né, no campo da educação, qual o papel da educação? Como que a gente pode trazer isso mais de perto, né? Como a gente pode trazer isso para o debate, para o conteúdo dos currículos, não só o que está escrito no papel como o conteúdo, né, previsto oficial, mas são questões que são parte do currículo social, né? Essas questões precisam ser abordadas na escola, no nível fundamental, médio superior, nos cursos de pós-graduação. Isso precisa ser trazido muito fortemente, né? Então, nós ainda estamos muito a desejar para avançar no nível desejável, né, dessas questões. Então, eu falando assim da educação e da escola, mais propriamente, eu queria perguntar a você o seguinte, porque havia um movimento de inserção, de lutas, para criarmos, dentro do currículo, implantarmos determinados conteúdos, a quem sabe até chegar a constituir uma disciplina, mas está acontecendo um movimento inverso agora, né? Então, se as questões de gênero, Louro fala sobre isso, dizendo que questões de gênero não poderiam ser levadas para a escola, ou tacitamente não poderiam ser faladas na escola. Hoje existe um movimento de políticas públicas lutando para que realmente essas questões de gênero não cheguem à escola, e pelo contrário, elas sejam realmente rechaçadas da escola. Incorporadas. Como a gente vai avançar no processo de formação e informação dos nossos jovens, das nossas crianças e das futuras gerações? Como é que você vê isso? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que capacitar os docentes, né? Porque muitos docentes, até mesmo aí na universidade de nível superior, eles não percebem, né, essas questões, elas são tão
tão naturalizadas que não valorizam, não enxergam, né, essas questões dentro do campo educacional. Então, primeiro, por exemplo, aí na universidade teve os cursos EAD, teve vários cursos de capacitação docentes, né, para a questão de gênero e raça. Gênero e raça, né, teve vários cursos de especialização que foram oferecidos aí, aí no Ponciano, que coordenava aqueles cursos, né? Não sei como é que estão, eu nunca mais houve, né? O EAD, né? Com esses cursos, né? De especialização, no sentido de capacitar os docentes para se familiarizar com esses conceitos, com essas questões das desigualdades, das diferenças, né? Com relação a questões de raça, gênero, sexualidade, né? Como trabalhar com essas questões. Então, se os docentes não estão familiarizados com essas questões, eles não sabem como resolvê-las no cotidiano da escola. Então, por exemplo, muitos episódios de violência que acontecem dentro da escola, a professora não sabe como encaminhar, né, às vezes. Não só com crianças especiais, mas com crianças com problemas, né, com crianças com deficiências, né, mas também no cotidiano mesmo, de meninos com meninas, de meninas com meninas, de meninos com meninos. A violência aparece na escola entre alunos, de professor com alunos, e de alunos com professor, e da comunidade para com a escola, né? Então, são várias formas de violência que precisam ser trabalhadas no cotidiano, e precisam ser trabalhadas. Mas eu penso que uma falha que nós temos é justamente a capacitação docente, né? Nós temos que ampliar isso aí. E as questões a gente então, vê na nossa estrutura curricular, na nossa matriz curricular do curso de pedagogia, a gente tem colocado algumas disciplinas para realmente promover essa formação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há um movimento contrário, o inverso, né? E ainda há um fortalecimento do preconceito. Porque quando a gente vai falar de igualdade de gêneros, né, de liberdade, de autonomia da mulher poder ser profissional, ser dona de casa, ser o que ela quiser ser, existe todo esse movimento de preconceito, dizer é louca, é vadia, então esses termos existem e persistem, e aí, às vezes, até a própria mulher reproduz. Porque quando a gente fala de lutar, de movimentos, né, movimentos feministas, há uma campanha e até não entendimento do que é esse ser feminista. E aí eu estava até falando com o Grupo Ressalte, na nossa preparação, conversando sobre essa live de hoje, eu disse que deve ter sido muito estranho quando essas mulheres levantam a bandeira de uma sociedade tão conservadora, tão patriarcal. Realmente, ser feminista naquela situação era algo estarrecedor. O que não se entende é que no século XXI, depois de tantos movimentos, esse preconceito ainda seja tão forte na nossa sociedade. Pois é. Então, esse preconceito, ele é uma construção cultural, né? E para mudar isso, tem que ser por meio da educação. É um processo contínuo, é um processo lento, né? Então, tem que ser mudança de valores, né? Mudança de paradigmas, né? Mudança de perspectiva. E isso não é de um dia para outro. Então, tem que começar e continuar e sempre renovar essas questões, né? Então, os preconceitos são o sistema de classificação das pessoas, né? Que são construídas, né? Pelos valores, pela cultura. Então, nós temos que trabalhar com essas questões. Então, realmente, você falou, as mulheres incorporam, porque elas foram educadas, né? Homens e mulheres foram educados, incorporam nessas as ideias, né? O patriarcado, a noção de dominação, né? A superioridade masculina e feminina também, ela é incorporada, mas a gente pode questionar, pode criticar, pode rever. Então, nada é estático, tudo é dinâmico, né? Nós trabalhamos com essa perspectiva. Então, eu acho que é uma tarefa, né, de todas as instituições da sociedade. Mas a educação, como trabalha com os grupos, com os jovens, né, com crianças, com adolescentes, com adultos, é um lugar por especial de mediação, né? Então, de construção das identidades. Então, a educação tem um papel importante, né? Não é a única, mas ela tem um papel muito forte, né, na construção
de novos padrões de orientação, de novos modelos, de questionar. Então, você fala, as mulheres não, reagem a esse termo feminista. Mas o que é feminismo? O feminismo, ele luta por equidade, por igualdade de oportunidades, de direitos, né? Então, se a pessoa diz que não é feminista, não quer ter igualdade de direitos, não quer ter salários iguais, não quer ter as mesmas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, não quer ter liberdade de optar, de construir seus projetos pessoais e profissionais. Então, se ela não é feminista, ela não quer nada disso. Então, é estranho, né? Então, quando a pessoa diz não sou feminista, não sabe o que é o feminismo. O feminismo é um movimento social, político, né? E cultural, né? E teórico também, né? Porque tem estudos feministas, estuda epistemologia feminista. Então, a meta é essa, né? É reduzir as desigualdades, as formas de opressão, as relações de dominação, né? Que foram historicamente construídas, né? Em várias culturas por séculos, né? Então, nós temos que, na filosofia, na ciência, em todas as áreas, né? A gente percebe como foram reproduzidos esses estereótipos, né? Diferenciando e desvantajosos sempre, né? Para as mulheres. Então, não é fácil desconstruir tudo assim, né? Mas nós temos essa missão, né, de fazer um debate, de mudar as mentalidades, de questionar essas coisas, né, esses padrões que vêm sendo estabelecidos, né, para ver se a gente não sofre mais, né, tanto essas injustiças, né, é uma questão de direitos, né, de direito. E você tem feito isso há muitos anos, né, essa luta por conscientização, essa luta por direitos de igualdade, tem sido tem muitos anos, né, Helena? Eu vi que você fez sua graduação em 69, casada, entrou na universidade em 78, com a sua família, mas você sempre soube conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar. Você tem até um livro que você faz esse relato, como foi difícil você inserir essas questões de gênero na Universidade Federal de Sergipe, sofreu preconceito. Foi. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa história, essa sua grande história, essa história sua dentro da universidade? Não, pô. A gente tem mais de 30 anos estudando essas questões, né? Mais de 30 anos. Nós criamos um núcleo de estudos de gêneros aí na universidade, que é afiliado à Rede Norte e Nordeste dos Estudos de Gênero, é um dos núcleos que é afiliado à rede, né? Que eles foram fundados justamente para produzir conhecimento, para fazer pesquisas, para que a gente pudesse participar dos conselhos da mulher, dos conselhos estadual, das assessorias, das políticas, né? E, inclusive, introduzindo essas questões teóricas nos cursos, né? Então, por exemplo, no curso de Serviço Social, nós temos a disciplina de graduação. Foi uma proposta do novo projeto pedagógico que incorporou, né, a disciplina gênero no curso de Serviço Social. E nos cursos de pós-graduação, nós introduzimos essas disciplinas, não só no programa de educação, como também no programa de sociologia e no programa de pós-graduação em serviço social. Então, o programa de pós-graduação em educação já tem mais de 20 anos, né? E nós já tivemos várias alunas, mestrandos e doutorandas, que fizeram vários estudos e pesquisas de mestrado e doutorado sobre questões de gênero, abordando várias temáticas. Então, eu acredito que a gente já construiu uma caminhada, né, com a formação de várias pessoas que passaram por nós aí nesses programas, né. Em sociologia também, nós introduzimos uma disciplina que chama Gênero e Poder, muito interessante. É que eu não estou mais no programa de sociologia, agora eu estou só no de educação e serviço social. Mas era muito interessante, mas a disciplina continua lá no programa, né? Só que quem dá são outras pessoas. Quem dava uma professora, esqueci o nome dela, ela até foi transferida agora para Rio Grande do Sul. Então, quando nós começamos, era um estranhamento com essas questões, não eram muito valorizadas. Inclusive, o CNPq não valorizava projetos de pesquisa para financiamento com essa temática, que não era prioritária. Depois que houve a Secretaria de Política para as Mulheres, houve uma pressão para o CNPq
abrir editais e valorizar esses projetos, né, que trabalhavam com essas questões. E aí houve editais específicos, né, para questões de gênero, né, para a temática de gênero. Então, foi uma pressão da Secretaria de Política Pública para Mulheres com o CNPq. Era um instituto de pesquisa que financiava pesquisas e que os comitês não valorizavam esse tipo de tema, né? Então, foi um avanço que foi obtido com a pressão, né, dos movimentos e dos comitês, né, que participavam da Secretaria de Mulheres. O comitê era formado por representantes de várias universidades do Brasil. Então, esses comitês que participam, que têm também seus núcleos de estudo de gênero, eles participavam dessas discussões e conseguiram muitas coisas, né? Agora está um pouco arrefecido, né, a coisa. Então, eu acho que a gente... Se está arrefecido, mas a gente vai deixar aquela chama para poder acender. Tem uma... Nanda Seabra está falando que está tendo projetos, está realizando projetos pelo BNCC nas escolas estaduais, né? Então, está se trabalhando com essas questões de igualdade de gênero nas escolas através do programa da BNCC, né? Da Base Nacional Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente percebe, então vamos ver se a gente continua devagar e sempre, mas a gente não pode deixar essa chama apagar, né, Helena? Então, para incorporar essas questões, essas disciplinas, tem que modificar o projeto pedagógico, né, de cada curso. Então, essa é uma luta da categoria, né? Vocês que em cada curso que tem que ver como fazer essa incorporação. Quais professores estão trabalhando com essa temática, com essa linha de pesquisa, né? Que tem familiaridade com essas questões, como sugere incorporar essas disciplinas optativas ou obrigatórias. Em alguns cursos ela é obrigatória, em outros elas são optativas, né? Então, a discussão é mais forte, por exemplo, aqui no Nordeste, na Bahia, né? Na Bahia, o NEIM, que é o Grupo de Estudos sobre Feminismo e Relações de Gênero, conseguiu aprovar o curso de graduação, curso de mestrado e doutorado em gênero, né, e feminismo. Então, na Bahia já funciona. Onde vão trabalhar esses profissionais que se formam? Nas políticas públicas, né? Então, é uma luta, né, uma caminhada, mas está indo, né? Em várias universidades tem esses núcleos, em vários cursos de pós-graduação também tem disciplinas, e o pessoal está fazendo pesquisas. Então, eu acho que está caminhando, mas não está suficiente, né? Então, ainda precisa ser muito... Porque você acha que não é só simplesmente implantar projetos, fazer projetos, mas é preciso que as pessoas que estão à frente desses projetos tenham conhecimento, formação e qualificação. Você defende isso? Claro, porque se a pessoa não tem informação, não está familiarizada com essas questões, como que ela vai trabalhar com essas questões de forma qualificada, né? Então, é preciso que tenha, por exemplo, nos cursos de pós-graduação, quem participa das linhas de pesquisa são os professores que estão trabalhando com essas linhas de pesquisa, que têm pesquisas, que têm publicações, né? Que estão familiarizados com essas temáticas, né? Da diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, de idade, geração, né? Então, de etnia, né? Então, nós temos muitas questões que estão sendo tratadas, né? Em vários programas, principalmente na região sul, eles têm muitos núcleos, são muito fortes, né? Nessa discussão. Já estão bem sedimentados, já está legitimado, né? A importância desses estudos. Só que eles precisam ser ampliados, né? Ampliados para ser em vários cursos, né? Porque é uma discussão transversal, né? Em várias áreas do conhecimento. Então, tem que estar incorporada em várias áreas do conhecimento. Então, pedagogia, letras, educação, né? Tem que estar com essas questões, psicologia, né? As áreas sociais, né? Tem um papel importante, né? Para essa discussão, né? Então, eu acho que é uma caminhada séria que tem pela frente, né?
Você deu pontapé, você aqui na universidade, né? Você deu um pontapé, você foi uma das pioneiras, se não foi a pioneira, eu acredito que você tenha sido a pioneira, mas você também está levando muita gente, você já abriu portas para muita gente, eu sou esse exemplo, não estou trabalhando especificamente na linha dos estudos de gênero, mas o que eu estudei no doutorado com você tenho levado a minha vida, na minha vida privada, na minha vida profissional, como formadora, como educadora hoje no Departamento de Educação, porque eu acho que tudo que a gente aprende e serve. Serve para a nossa experiência e serve também para nossas relações com outras pessoas. Hoje eu tenho um entendimento diferenciado com o trans, né, com o homossexual, com essas modalidades, né, da cultura aqui, também com a mulher, porque ela é mais, né? Tem coisas que são mais, que é mais, que o importante é a humanidade, são os valores humanos. E eu acho que o estudo de gêneros ele traz muito isso, né? Essa questão da humanidade, da humanização dos seres vivos, né? Dos seres humanos. Porque é luta pelos direitos, né? Os direitos humanos. Os direitos humanos são dos Exatamente. humanos, né? Então, E são os muita gente, estudos humanos. pode falar. Travou. São estudos humanísticos, né? São estudos humanísticos, né? Estudos críticos, né? Faz crítica, né? Então, são estudos importantes. Agora, você não está continuando pesquisas nessa linha? Não, porque eu estou na pesquisa da alfabetização, mas na alfabetização, lá na universidade, mas a gente sempre faz transversaliza com as questões de gênero, porque ser professora primária, né, alfabetizadora, você sabe que tem todo um viés, eu não sei se é viés, que você dizia que não gostava de viés. Eu fico, toda vez que eu vou falar viés, eu me lembro de você. Tem essa linha, viés é um caminho errado, né? Viés é um caminho errado. No meu um caminho errado, né? então não é um caminho errado. Não a é? gente direciona para as questões de gênero, não é isso? Ser professora, ser pedagoga... Pois é, então... Tem muitas pessoas que continuam fazendo esses debates, essas discussões, né? Trabalhando pesquisas, né? Com essa linha, né? Da diversidade, né? Então, são estudos que trabalham com a questão da diversidade, né? Então, é interessante e importante que isso continue, né? Para fazer a diferença, né? Esses debates. E para a gente poder dar continuidade, porque então, o movimento feminista foi um dos movimentos que mais avançaram, que tiveram mais resultados, né? Nesses últimos 30 anos, 40 anos. E aí precisa dar continuidade, não pode arrefecer, né, Maria Helena? Porque justamente a continuidade favorece a mudança, né, da mentalidade, né, das questões com relação à desigualdade, às formas de discriminação, né. É um debate muito interessante que precisa ser ampliado, né. Nunca está suficiente. Nunca está. Outra coisa que eu queria... Porque tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar, porque você falou muito da violência e fala da questão da necessidade da educação para diminuir os índices de violência. E aí a gente pensa que se a gente não traz... É uma questão cultural, né? Que precisa... A violência está entranhada na cultura, né? Na nossa cultura. Tem aquele livro de Hannah Arendt sobre as raízes da cultura, em que ela trabalha essa discussão, né, mostrando como a violência está incorporada, enraizada na cultura. Então, é o pano de fundo, né? E a mudança cultural é por meio dos valores, da mudança de mentalidade. Então, é uma tarefa importante para o campo da educação, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela está aí, é uma lei bonita, muito boa, né? Mas se ela não for incorporada, aplicada adequadamente, não funciona. Então, os juízes, os operadores do direito, têm que saber aplicar as leis, têm que estar familiarizados com essas questões, né? Então, não está bem aplicada ainda também, porque porque a nossa cultura
patriarcal e machista dificulta. Então, das denúncias de violência, por exemplo, mais de 3.000 episódios de violência, só 400 e poucos foram notificados. Por que os outros não foram notificados? Porque foram entendidos como natural, né? Como natural. Então, na área jurídica também tem esse problema da subnotificação dos episódios, né? E muitas vezes a gente pode atribuir a essa falta de sensibilidade, de entendimento, né? Desses episódios, né? Que são vivenciados, né? Então, há uma diferença os olhares, né, são diferentes dos operadores de direito quando a vítima é mulher, né, e homossexual, transexual, os olhares são diferentes, né? Então, para que não haja uma injustiça, tem que haver uma sensibilização, né, dos operadores do direito sobre essas questões. Na área jurídica, essas questões também estão sendo incorporadas, estão sendo bastante incorporadas. Eu acho que não é uma questão tanto daquela posição jurídica de intervenção, de repressão, né? Então, a violência não vai acabar através da repressão, mas da formação, né? Da conscientização. Eu acho que é esse papel. Porque quando a gente fica na questão da repressão, volta a violência por violência, né? Por causa da violência, a gente age com violência. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o ser humano, essas questões de gênero, essas questões da violência, desde os primeiros anos de idade, no ensino fundamental e no transcorrer da vida. E é uma mudança de mentalidade. Nós estamos com o Raimundo e ele disse que tem uma escritora nigeriana chamada Chimamanda, se não me engano, e ela traz essas questões de igualdade econômica, social entre os gêneros. Eu não conheço, não sei se você conhece essa autora. Não, mas eu acho, não conheço, né, Helena, não. que a violência é por meio da formação, né? Da mudança de mentalidade e não pela repressão. Os instrumentos de repressão, de intervenção do direito, do judiciário. O que você acha? Inclusive, o Ministério da Justiça mesmo tinha uma política, estava desenvolvendo uma política de capacitação dos operadores de direito com a questão de gênero e diversidade sexual. E aí mesmo na universidade foram oferecidas a Joelina, que estava coordenando, a professora Joelina na área de ciências sociais, né, de sociologia, ela coordenou com cursos de especialização, vários cursos que foram oferecidos e patrocinados pelo Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça pagava uma bolsa para os policiais participarem do curso, né? E aí tinha participando desses cursos bombeiros, soldados, coronéis, né? Vários deles, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Eles participaram muito desses cursos. Então, foram várias turmas, né, que foram oferecidas. Então, era uma forma de capacitação. Aí se discutia o que é violência, o que é gênero, o que é preconceito, essas coisas, essas questões, né, para a capacitação deles, né, para entenderem, né, o que é violência, que violência não é só física, né. Aí era bastante interessante. Aí mostrava isso aí, né. É verdade. Então, passava vídeos, né? Discurso, mostrava vídeos sobre violência, né? E violência em várias instituições, né? Inclusive, teve uma na própria polícia, um vídeo, né, que foi passado para eles assistirem, né? Como que a polícia pratica a violência, né? Então, muito interessante. A formação do policial tem sido muito questionada, né, na imprensa, na ciência, porque precisa mudar, sair dessa visão repressora para uma visão mais humanizadora, mais aberta. A gente sabe que tem vários gargalos nessa profissão, né? Nesse exercício profissional do policial, porque é muito difícil, é muito estressante, mas isso não justifica ter um enquadramento para determinadas categorias como negro, homem, pobre, serem aqueles que são mais
penalizados, mais hostilizados, mais agredidos, mais violentados. Então, a gente precisa realmente trazer uma formação para essa categoria. Não só, e eu acho que não só a categoria dos policiais, Helena, porque muitas vezes as mulheres chegam agredidas, violentadas por seus maridos, pelas pessoas no seu ambiente doméstico, e quando chegam numa delegacia são mais maltratadas. Quando vão para as audiências por uma questão de violência, de enquadramento de violência, a gente vê que muitas vezes recentemente tivemos um caso de um juiz, né, que falou defendeu a violência, justificou quem violentou, quem a violentou, e isso não é um caso isolado, isso são casos, acontece isso constantemente, diariamente, a gente aqui não chega até nós, talvez não foi de uma forma tão direta, mas de formas assim, irônicas, né, que é uma violência psicológica, né? Então, quando as mulheres são violentadas fisicamente na sua casa, quando vai pedir ajuda, às vezes sofre a violência psicológica por causa dos profissionais que poderiam defendê-la ou lutar contra fortalecer um movimento contra a violência, eles vão reforçar. Eu queria, você poderia assim, falar um pouco? Pode falar. Uhum. A formação precisa também entrar no judiciário, né? Então, nos movimentos, em todas as categorias, no exercício profissional, né, Helena? Não pode ser só da educação, mas eu acho que ela precisa ser mais ampla, né? A formação, a educação abrange todas essas categorias, né? São processos de formação, né? Não só vinculado ao curso de pedagogia, é a educação que se propaga na formação, né? Na capacitação das pessoas, né? E isso pode acontecer dentro das próprias organizações, dentro das próprias instituições, né? Então, é um processo, né? Então, a educação como um todo, não só significa a educação que é promovida pelos cursos de pedagogia ou de letras, né? Mas a educação em geral, que prepara a formação humana, né? Das pessoas, desde criança até adulto, né? Então, vai sendo por aí. Então, é uma constante, né? Que tem que ser pensada. Então, já tem muitas políticas, já vinham sendo implementadas várias políticas, né, nesse sentido de capacitação, da formação continuada, né, formação continuada dos profissionais, né, com vários cursos que estavam sendo oferecidos, né, e além dos cursos de graduação, que são de pós-graduação, né. Helena, Então, precisa continuar, e precisa levantar a bandeira, e que essa bandeira precisa estar hasteada para a gente continuar nessa formação, para que a gente possa mudar a nossa sociedade, para se tornar uma sociedade menos violenta, mais humana, mais igual, né? A gente já está concluindo, já são 20 horas e 40 minutos, mas eu queria dizer a você que esse encontro, assim, eu planejei, eu sonhei, eu idealizei, e assim, graças a Deus você aceitou, agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. Não sei se foi a última live do mês de março, em homenagem ao mês das mulheres, ao Dia das Mulheres, e eu queria homenageá-la. Obrigada. Esse encontro foi para lhe homenagear e para você ser o símbolo do grupo Ressalte da mulher, né? Dessa mulher que a gente valoriza, que a gente respeita e que a gente quer seguir como modelo. Obrigada. Então, nunca mais tinha visto você, nunca mais a gente se encontrou, né? Foi uma oportunidade de também a gente conversar um pouco, né? Isso. E, bom, espero que tenha dito alguma coisa que vocês possam aproveitar, né? Então, o que eu... Não, que possa ter aproveitado alguma coisa, né? Qual seria a sua mensagem final para as mulheres e para os homens que estão nos acompanhando? Eu acho que essa luta tem que ser... essa luta pela igualdade entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, então tem que ser
entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, e entre homens e mulheres, né? Tem que ser uma luta constante, a gente não pode baixar a bandeira, né? Tem que ficar, porque vai e vem, ela avança e retrocede em determinados contextos, né? Então, tem alguns países que essas questões estão mais avançadas, mas nós temos ainda que lutar bastante, que nós temos um passado, né, de herança, né, da nossa colonização, que construiu uma mentalidade, uma cultura, né, patriarcal, né, e aí na América Latina e no Brasil, né, foi sedimentada pela nossa colonização, que trouxe a cultura, os modos de viver, os padrões de comportamento, né, tudo foi herdado da nossa colonização, né. Então, nós herdamos modelos muito violentos, né, também. E aí, permanece ainda, né, reproduzindo na nossa cultura, que foi também confirmado, né, e fortalecidos com os regimes militares, né. Então, nós tivemos uma trajetória, né, que foi muito propícia à formação de mentalidades autoritárias, de mentalidades rígidas, né, de padrões patriarcais bastante arraigados, né, no Brasil e na América Latina como um todo. Então, nós temos que trabalhar muito ainda para que essas questões sejam modificadas, né? Vamos continuar. É uma luta de todos. Pois E é. pelo jeito Então, vocês têm novos seguidores, viu, Belém? Olha, tem Raimundo que disse que foi, com certeza, foi muito boa a nossa live. Carolina Santana aplaudindo. Paula Martins, foi ótimo, parabéns. Daniele também dizendo parabéns, foi excelente. Diego parabenizando, entrando agora com a gente, está entrando, a gente está concluindo. Então você precisa continuar, né, trazendo esses momentos, nos proporcionando esses momentos, para que você possa trazer todo esse conhecimento, essa bagagem, tanto na vida pessoal, tanto na sua vida profissional, mas também através dos conhecimentos que você adquiriu, através de outros autores que se debruçaram nessa temática e que as mulheres também, e nós, até mesmo no nosso cotidiano, lutando para um mundo mais igualitário, mais justo. Uma justiça social tão pois é. sonhada. Então, essas questões não são só das mulheres, são dos homens também, né? Inclusive, nós temos vários alunos homens que estão trabalhando com essas questões, né? Temos que, essa mudança tem que ser de mulheres e homens, e na academia nós já temos muitos rapazes, né? Muitos homens que estão fazendo mestrado, doutorado, que estão trabalhando com essas questões, né? É muito importante, né? Não é específico de mulher, é de mulheres e mulheres e homens, né? Também. E só vale a pena, eu desejo vai mudar se que for haja assim, né? Certo. Então, eu desejo sucesso a todos. Muito obrigada, Helena. Boa tem que ser uma mudança. Uma mudança da mentalidade envolve homens e mulheres, né? Não é só de um grupo, né, de mulheres, né? Porque o feminismo começou com as mulheres, mas incorporou muitos homens já, né? Então tem vários estudos, né? Estudiosos que são homens, né? E vários estudos sobre masculinidades e estudos sobre sexualidades. Então os homens estão muito interessados nessas questões. Tem muitos rapazes, né? Muitos homens trabalhando com isso. Então, sucesso para você e para todos, né? Obrigada pela participação. Vamos nos encontrar em breve, não é isso? Quero sim, quero estar sempre em contato. A gente está mais isolado por causa da pandemia e a gente quer deixar o registro da nossa comoção por todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que foram acometidos, né? De uma forma assim tão virulenta, tão agressiva, que é o Covid-19. Então, as 301 mil já, né, Ana Marilena? Pois é. Então, a nossa solidariedade, o nosso pesar, e dizer que a gente está lutando, lavando as mãos, usando máscara, se isolando, porque é também uma forma de lutar, e por aquelas pessoas que não tiveram condições de estar mais aqui conosco. Né? Por aquelas pessoas a gente faz a nossa campanha, mesmo curta, mas nesse momento final, eu queria pedir assim que dar forças, né, e dizer assim, estou com vocês,
no meu pensamento, nas nossas orações, para que vocês possam superar, porque a perda de um familiar é muito dura. Precisamos passar por isso, né? É muito. Então, uma boa noite para vocês, né? Para você também, Helena. Eu espero que tenha gostado. Foi rápido, tinha muita coisa para você falar. Eu sei que você já falou muito, mas a gente precisa depois ter outro encontro como esse, porque com certeza a nossa caminhada e esse movimento vai continuar e vai crescer e vai se fortalecer, mesmo diante dos empecilhos que pela estrada, né? Empecilho a gente sempre encontrou, vai sempre encontrar, né? Isso, Helena. Um grande abraço. Pois é, isso aí, Suzana. Então, sucesso para vocês aí, do grupo, né? Boa noite, então. Boa noite.